Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa chamada Casa de Oração por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, chegar alguém na sua casa, pedindo uma ajuda, chegar nu, chegar faminto, aí você diz, ide em paz pela fé, tenha fé que vai dar tudo certo. Adiantou alguma coisa? O que ele quis dizer assim? Você que diz que a salvação é pela fé, tudo é pela fé, temos que ter obras também. Não é obras para salvar. A fé, nós somos salvos, mas nós temos que ter a obra juntamente. A obra o quê? A caridade, o amor. Porque Jesus disse, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive nu e não me cobristes, Eu tive doente, enfermo, não me visitaste. Então o que ele quis dizer? Vocês têm fé de dizer, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermo, Pela fé eu sou salvo. Tens fé, mas na hora de salvar alguém, ajudar alguém, como está dizendo aqui, se o irmão ou a irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento, se alguém de vós lhe disser, vá em paz, vá na fé, adiantou alguma coisa? Não. Aquietai-vos e fartai-vos e lhes não dardes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Está dizendo, e que proveito virá? Se você disser, vá em paz, tenha fé, prega a fé para a pessoa, você não vai comer fé, você vai ter fé. Mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo cotidiano, enquanto nós estamos aqui, necessitamos de comida, de bebida, de dormida, necessitamos de agasalhos, de roupas, Enquanto estamos aqui, necessitamos, não vivemos da fé. Claro que a palavra de Deus diz assim, e os meus justos viverão da fé. Viverão o quê? Espiritualmente. A fé nos engorda. Não é gordura, gente, é assim, gordura material. A fé nos engorda, nos alegra. A fé nos dá, assim, vamos dizer, tem pessoas que comem chocolate para se alegrarem, para ter o hormônio da alegria. Outros bebem vinhos. Então, a fé vem com tudo isso. A fé ela nos renova. A fé, ela nos traz esse hormônio, porque logo o cérebro vai lá em cima e diz, olha, vai dar tudo certo. O cérebro ali avisa para o corpo produz o hormônio da alegria, e logo temos fé e tudo dá certo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente está com fé, crendo que vai dar tudo certo, Deus mesmo nos abençoa, porque Ele quer ver as pessoas alegres. Mas é com fé em Deus, gente. Não é em fé numa imagem de escultura. Não é fé naquele ou naquela, em santo esse, em santo aquele. Não adianta você ter fé nesse ou naquele. Você tem que ter fé em Deus. Primeiramente, ter fé em Deus e no Salvador Cristo, Mas, tendo a fé, logo pratiquemos. Por que a fé sem obra é morta? Porque logo, se nós temos fé, nós pratiquemos a palavra de Deus. Se nós temos fé, logo ajudaremos os necessitados, Vestiremos os nus, ajudamos no mantimento cotidiano. Isso é a fé que a palavra de Deus nos exorta, Temos fé com obras, Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta.
sim, em si mesmo. A fé sem obra, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem obra, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, se eu tenho fé, logo eu pratico. Se eu tenho fé, logo eu vou. E ali Deus, vendo que você foi, como foi Abraão na época, né? Que diz assim, cumpriu-se as escrituras, que diz, creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele creu no impossível, ele creu no invisível. Deus disse, vai e sai da tua parentela, e ele saiu, deixou riquezas, deixou muitas riquezas, deixou toda a parentela lá, ou quase toda, né? E ali ele foi para onde Deus disse que ia escolher o lugar que Deus ia mandar. Ele foi sem rumo, mas ele foi pela fé, ele creu, ele praticou, né? E ali Deus deu vitória, e Deus fez ele uma grande nação, como é só ver a história do povo judeu, né? Do povo de Israel. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Diz no versículo 19 assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então Abraão ofereceu o próprio filho a Deus como holocausto. Só que Deus não deixou concluir, já conhecemos a palavra de Deus, lá em Gênesis, né? Deus não deixou concluir, ele pediu o filho dele em holocausto, e Abraão foi lá e preparou. Quando ia ali oferecendo, matando o seu filho, oferecendo a Deus, Deus ali disse que não, porque já tinha preparado um cordeiro, né? um carneiro, já conhecemos a palavra. Então, Abraão, ele creu que ele ia entregar o seu filho único para Deus, né? Então, quando nós cremos, logo pratiquemos, amém? E sem fé é impossível agradar a Deus, e vamos praticar a palavra de Deus. A fé sem obra, ela é morta. Se nós cremos em Deus, temos fé que Ele fará, então vamos orar para que Ele faça, vamos fazer o que Ele mandou fazer, vamos abençoar aos famintos, vamos abençoar aos nus, vamos abençoar aos fracos, vamos abençoar os de menor estimação, o que nem tem estimação das pessoas. A palavra de Deus diz que se a gente der uma oferenda, der um presente a ricos, aquele pode a qualquer momento nos dá também um presente, mas se nós demos presente, ajudemos a um necessitado que nada tem, quem vai nos pagar por esse presente é Deus. Quem vai nos restituir por esse presente é Deus, o Todo-Poderoso, o que tem todas as coisas. Se a gente dá a ricos, os ricos podem devolver presente para nós, né? Mas aquele pobre, necessitado, que nada tem, se a gente puder fazer alguma coisa por ele, façamos, porque Deus, a palavra de Deus diz assim, quem dá ao necessitado, ao pobre, ao nu, está emprestando a Deus, né? E Deus mesmo vai ver o nosso coração e Ele multiplicará. Quem dá pão, Ele é o que dá semente, é o que semeia, e pão aos necessitados, né? E Ele aumenta os frutos da nossa justiça e da nossa sementeira. Então vamos ter fé com obras, abençoando a todos que se achegarem em nossa volta, amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.